A noite em Mendoza começou tensa para o Atlético. Um baita susto logo aos 2 minutos. O Galo viu a vantagem de 2-1 ameaçada com um pênalti assinalado após toque de mão de Vitor Hugo. O alívio veio quando o VAR chamou Felipe Gonzalez para a revisão. O árbitro anulou o pênalti, já que a bola bateu no pé do defensor antes de tocar no braço. Na primeira etapa, o Galo apenas administrou o resultado construído em Belo Horizonte e não assustou o goleiro Petrolli. Já na segunda etapa, logo aos 4 minutos, depois da tentativa de Alexander, Natanael pegou a sobra e acertou na veia para acabar com todas as esperanças dos argentinos. Com a tranquilidade do 3-1 no agregado, o Galo se soltou e ficou mais leve na partida. Na defesa, Everson só foi exigido uma vez, mas precisou trabalhar bem nesta finalização de Paul Fernandes. A intervenção irritou os argentinos e custou até o terço que o goleiro usa em todos os jogos. O Gandula acabou entrando no meu gol, jogou meu terço para fora, aí ficou para lá. Infelizmente a gente acaba perdendo um terço que estava nos abençoando, mas com certeza a gente vai ganhar outros, a gente vai abençoar outros para que continue abençoando a gente no restante da temporada. Infelizmente aqui tem alguns casos de racismo e agora tem esse caso também de religioso, mas é saber entender, saber que às vezes o pessoal não respeita a sua crença, a sua religião, mas é você continuar na sua crença, sua religião, respeitando todas as religiões. E Deus é um só, isso é o mais importante. No fim da partida, o Godoy Cruz perdeu a cabeça. Montoya deu um tapa em Alan Franco e foi expulso. Mas nada que atrapalhasse a noite atleticana com o objetivo concluído. E nós jogamos melhor o segundo tempo, controlamos muito bem o adversário. Tiramos as jogadas mais perigosas deles, eles criaram um pouco no segundo tempo em função da diminuição de espaço que nós tivemos na equipe deles, e a gente fez o gol e tivemos mais oportunidades e erramos no passe final, bolas até relativamente fáceis, né, que a gente poderia ter criado situações melhores e ter definido o jogo, mas 1-0 foi ótimo, são 2 vitórias seguidas. Jogo de Copa, aqui uma empolgação enorme do torcedor e a gente soube competir como tem que ser essa competição. Nas quartas de final, o Atlético terá o Bolívar pela frente, mas esse assunto fica para depois, porque agora o foco do Alvinegro é na recuperação no Campeonato Brasileiro e pela frente o São Paulo, com o Galo defendendo um tabu de mais de 4 anos. É descansar, porque domingo a gente já tem outro jogo pela frente aí que nós precisamos somar no Brasileiro. Prefeito de Formiga. Guilherme Souza. No Rony não, Guilherme Souza. Prefeito de Formiga. Mas tá numa máscara. Mas com razão! Tem que ser mascarado mesmo, porque quando é humildão demais a turma pisa. É bom. Mas a máscara tem uma... Parabéns, Cuca. Parabéns, Clube Atlético Mineiro, pelo título da Sul-Americana de 2025. Ah, vai ser campeão? Hã? Vai ser campeão? Tem dúvida não, você tem? Eu tenho um pouco de dúvida, HG. Por quê? E eu lamento que o que tem feito o Atlético jogar, o torcedor, o Gandula lá do... Como é que chama o time? Godoy Cruz. Jogou longe ontem. Como é que chama o time? Você não pode desprezar os times assim, não. Eu esqueci, cara. Pô, eu não posso me esquecer na hora de falar? O menino jogou longe, que é o terço do Everson. Que é a única coisa que tá fazendo o Atlético jogar é a fé. Tá na base da fé. Camisa da Santa, terço do Everson e bora. Bora na fé. Porque jogar bola o Atlético não tá jogando. E olha que eu sou um resultadista, hein? Eu sou o cara que mais preza por resultados. Aqui, eu fui o primeiro a falar que não, sou resultadista pra cacete. Adoro o resultado, tem que ganhar. Não interessa como joga. Então agora você tá vindo pro lado do desempenho? Você tá vindo pro lado do desempenho? É que a gente não é cego. Que coisa, em que ponto você chegou? Embora eu seja resultadista, eu consigo enxergar o que tá acontecendo Thiago, em campo. você sabe que... E tem muito tempo assim, que eu vejo que o Atlético não joga bola. Nunca é tarde para repensar É verdade. Tá vendo como que é melhor o desempenho? Eu vou variando. Eu sigo sendo resultadista, gente. Não muda isso. Mas dentro da sua volatilidade de análise, quando você está desse lado é mais interessante. Eu preciso deixar bem claro o que aconteceu no jogo. Mais ou menos. E assim, boa tarde a todos, mais ou menos eu vou te desmascarar aqui agora. Sabe por que você não lembra o nome do time? Porque ontem eu cometi o erro, Valu, que eu não cometo nunca mais.
Eu fui assistir o jogo ao lado do Thiago Fernandes, lá na Everly Burger Shop. Um abraço pro Guilherme aí. E sabe o que acontece? Aquilo que a gente falou lá na rádio ontem. Ele não presta atenção no jogo. O jogo é a última coisa. Ele conversa o tempo todo. Fora, irmão? Ele conversa o tempo todo. Tava lá fora fumando com o Leozinho, eu tava vendo o jogo. Ele conversando o tempo todo, só preocupado, sabe com o quê? Aqui, tem mais um chopp aí? Tem mais uma fria? Eu tava vendo o jogo. Essa era a sua preocupação. Eu tava vendo o jogo. Quando saiu o lance do pênalti, o que você fez? Tragando um cigarro com o Leozinho lá fora. Qual foi a frase que você falou na hora do pênalti? Acabou. A esperança durou Ele não estava vendo, mas disse que acabou. Acabou, sua esperança durou 2 minutos. Acabou. Que isso, Thiago? Durou 2 minutos. Ô, Gaji, eu não sei o que aconteceu com o Breno, cara. Não. Tô falando sério de verdade. Não, o que aconteceu, não. O Breno, depois que ele entrou na televisão... O que televisão, aconteceu que você não deixou de assistir o jogo. Um mentiroso compulsivo. Mentiroso não. Ele se tornou um mentiroso compulsivo. Ontem, ele saía, o amigo dele saía... Tá rindo por quê, irmão? Porque o Breno se tornou um mentiroso compulsivo, cara. Ontem, o amigo dele saía pra fumar, o Breno ia atrás. Aí ele ficava lá, o amigo fumar o quê? Ah, um negocinho lá. Não, para com isso. Ele nem brinca com isso na televisão, não. Cigarro. O cara ia fumar, você ia atrás dele. Cigarro. Você brincar com isso? Cigarro? Não. Eu tô mentindo? O Leozinho, meu amigo, fumava e a gente ficava de frente pra televisão. E você ficava a televisão ficava lá do mesmo jeito. Não pode fumar longe dentro, não fica na televisão, não, irmão. Todo mundo assiste o Instagram do Thiago Fernandes aí. Por quê? Não, porque ontem ele falou que tinha que dar um show. Aí no Instagram dele ele fala assim, não, o que importa é o resultado. Aí sabe pra onde que ele veio? Pra palma da minha mão. Eu odiei. Pra palma da minha mão. Na minha explicação do Instagram, é que é muito curta, dá 1 minuto e meio. Tem gente que tem preguiça de ler, ouvir, mas enfim. Em 1 minuto e meio eu deixo bem claro. A partir de domingo, a gente precisa cobrar desempenho também. Porque o Atlético tem 9 meses que ele não joga bola. O Atlético está há 9 meses na base da santa do Everson, da santa da camisa do Cuca, a Nossa Senhora. Aliás, não critico fé de ninguém, pelo contrário, admiro quem é que tem muita fé. Mas o Atlético está há 9 meses na base da Nossa Senhora. Na base do, por favor, meu Deus, me ajuda. Não pode ser assim. O Atlético tem que começar a jogar mais bola. Isso é uma obrigação. Então, contra um time que não ganha de ninguém. Desculpa, Eltinho, hoje eu tô falando pra cacete. Eu engoli o Elton Novaes. Só hoje. Não, eu não falo pra cacete. Fala não. Eu toco e me voe. O Atlético ganhou de um time e sofreu pra ganhar de um time que não vence ninguém desde o dia 6 de maio. Pronto, parei, não falo mais nada. Então, eu acho que eu compreendo e concordo com o Thiago. Eu acho que o Atlético precisa mostrar mais futebol. A gente tem batido numa tecla aqui que na Copa Sul-Americana o Atlético ainda não fez um jogo de encher os olhos. Aí você pensa assim, e na Copa do Brasil, e no Campeonato Brasileiro, também isso falta ao Atlético. Então eu acho que o Atlético, pelo elenco que tem, ele pode mostrar um melhor futebol. E eu acho que a luta é por isso, encontrar um time que realmente se encaixa. O torcedor pode pegar e falar assim, Elton, tá chegando peças ainda, tá chegando, e o Atlético acaba ficando desfalcado, pelo menos nesse momento agora, o Atlético está desfalcado de um grande jogador, de um importante jogador, que é o Lianco, mas tem a ascensão, né, do Alexander. O Alexander, mais uma vez, fez um ótimo jogo, com certeza está trilhando aí o caminho para ser titular absoluto da equipe do Atlético. E nisso, a partir desse momento que o Atlético está encontrando, principalmente no seu meio campo, um jogador que vai passar a ser incontestável, que é assim que eu vejo o Alexander, eu acho que esse ponto pode ser importante para a temporada do Atlético. Mas a cobrança em cima do Cuca para ter um time mais eficiente e principalmente também um time que seja letal. O Atlético é pouco letal. O Atlético, ele cria as oportunidades e não fere o adversário quando tem oportunidade. E isso acaba fazendo um jogo que pode ser mais tranquilo se tornar complicado. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui, irmão. O nome do Vitor Hugo foi mencionado aqui alguma vez hoje? Vou falar agora. A gente vai falar, começou agora o programa, então Então, desculpa. Daqui a pouco vocês falam. Mas faz fila para me pedir desculpa. Faz fila. E organizada. Tá louco. Vocês fizeram um exército. Tem aquele negócio de medir com a ordem e tal. Ordem unida. Como é que é, André? E tudo eu já me desculpei na rádio, sei que eu me desculpei também, pelo amor de Deus. Porque a audiência é rotativa, né? Não. Que a audiência é rotativa, né? Porque quem tripudiou do Vitor Hugo aí teve que entubar essa aí. Everson, você é maravilhoso, irmão. Você é maravilhoso. Se precisar, eu vou até Aparecida e trago um texto pra você. Até porque é aliás, vou te dizer uma coisa, tá? Eu adoro ganhar, já vou avisar aqui pra quem quiser me presentear. Adoro ganhar terço. Nossa Senhora Aparecida pode trazer todas que eu adoro. Como é que chama, André? Aquele padre que me manda os terços aí de vez em quando? Como é o nome dele? Quevedo.
Padre Sávio? Não, Cordel. Padre Sávio? Padre Quevedo. Estou... Caramba, esqueci o nome da igreja dele. Ele me manda aí de vez em quando uns textinhos. Eu guardo tudo. Igreja Santo Expedito. Igreja Santo Expedito. Padre Sávio, um beijo pro senhor. Todo respeito. Obrigado. Pode trazer. Eu gosto de um tercinho. Pode deixar dentro do carro. Eu ponho lá na minha casa. Nossa Senhora Aparecida. Pode mandar todas do mundo pra mim, que eu amo Nossa Senhora Aparecida. E ela é doida comigo. Então, Everson, se precisar, eu vou lá em Aparecida buscar pra você. Porque aí eu já abençoo ele lá com a Nossa Senhora Aparecida e te entrego aí. Porque eu respeito todas as religiões. Eu respeito todos, a fé de todos. E o rapaz lá, o Gandula, além de ladrão, ele desrespeitou a fé do Everson. Ladrão, homem sem fé e sem honestidade. Me dá aqui o povo, me dá o Cuca aí, o maior técnico da história do Clube Atlético Mineiro. Mas tá mal, hein? Nossa Senhora, roda aí. No intervalo foi cobrado, foi falado que a gente precisava jogar, que nós tínhamos que ter mais jogo para envolver o adversário, para fazer um gol, porque senão até o final, você na pressão que estava no jogo, era muito perigoso acabar tomando um gol. E nós jogamos melhor o segundo tempo, controlamos muito bem o adversário, tiramos as jogadas mais perigosas deles, eles criaram um pouco no segundo tempo em função da diminuição de espaço que nós tivemos na equipe deles, e a gente fez o gol e tivemos mais oportunidades e erramos no passe final, bolas até relativamente fáceis, né, que a gente poderia ter criado situações melhores e ter definido o jogo, mas 1-0 foi ótimo, são 2 vitórias seguidas, jogo de Copa, aqui uma empolgação enorme do torcedor, e a gente soube competir como tem que ser essa competição. 3-1 no agregado, obviamente, bom resultado, né? O primeiro tempo ontem, seria exagero falar que na virada do primeiro tempo ali poderia estar até uns 2-0 pro Godoy, diante do que criou. Aliás, Everson, você é maravilhoso. O Everson é bom demais, gente. O Everson é super importante. O jogo ontem, se a gente for analisar o jogo em si, o jogo foi horrível. O Atlético não jogou nada no primeiro tempo. O Atlético não teve uma finalização. Se você analisar os números, o Atlético teve 7 finalizações no jogo, uma a gol, que foi o gol do Natanael, né? O Hulk, que vive um momento muito ruim, diga-se de passagem, não deu um chute a gol. E isso é uma coisa que pro Hulk não dar um chute a gol... Assusta, né? Assusta, preocupa muito, né? E no segundo tempo, quer dizer, o Atlético jogou com regulamento. Fez o gol logo no início do segundo tempo, e aí o Atlético cadenciou em vários momentos a partida, mas teve lances que poderiam no contra-ataque até matar o jogo ali, tinha uma condição numérica maior, mas aí o erro de passes, né? Ontem o Coelho errando muito passe naquela transição, no passe final, no terço final do campo, preocupou, mas o Atlético tinha um objetivo, que a gente falou aqui ontem, era voltar classificado da Argentina. Resolveu, o torcedor do Atlético tem que comemorar, né? Agora, o Cuca falou uma coisa que me chamou muita atenção e mostra o que é o momento do Atlético. Ele disse, olha, se a gente não voltasse classificado, estaríamos em crise. Sim, essa é a realidade mesmo. E ele não tem que falar, olha, isso é o futebol. É a realidade, mas não é só porque é o futebol, não. É pelo futebol apresentado pelo Atlético. Isso. O Atlético não convence. O Atlético está indo aos trancos e barrancos, está classificando a Copa do Brasil, está classificando a Sul-Americana, mas precisa apresentar mais. Por quê? O adversário ontem comprovou pra gente que é muito fraco. O que me preocupa é ver que ontem nós estávamos preocupados do Atlético se classificar contra o Godoy Cruz, que ontem, sinceramente, não deu abafa no Atlético, não. Ontem o Atlético estava ali e eu, sinceramente, olhando o jogo, eu falei assim, a gente vai acabar empatado. Vai acabar empatado, sabe? Aquele abafa argentino, né? Não, ele não existiu. Aquela coisa eu acho que não tem tanto a ver com o jogo do Atlético, mas sem querer tirar o mérito da classificação, mas tem a ver com as limitações do adversário. Sim, o Caramanga apertou um pouco mais o Atlético do que o Godoy Cruz. Sim. É Landino, né? Santino Andino. É, Andino. O melhor jogadorzinho dele, fez ele na fumaça e tal. Mas fora isso, cara, o Atlético soube administrar. Claro, que se você toma um gol de pênalti no início do jogo, poderia ser uma história diferente. Poderia ser uma história diferente. Mas até, nós vamos falar depois do pênalti aqui, pra gente poder conversar. O Elton tá aqui com uma opinião divergente das demais que eu já vi na rádio. Tá insuportável. Né? Hoje mentiu pra mim, portanto não perdoa. Mas enfim, eu acho que o que vale pro torcedor do Atlético pensar classificou, gente. Agora o Cuca também, alerta tá ligado aí, né? Porque com esse futebol aí, eu vou falar uma coisa aqui, meu Deus do céu, eu vou falar. Esse futebol não passa do Cruzeiro não, Cuca. Nossa,
Aí nós vamos ter que Quer cancelar a aposta? Quer cancelar a aposta? Você não quer mais agir de palhaço aqui, não? O Everson, vamos Fala, marcar. eu arrego. Se você falar eu arrego, eu perdoo. Eu não arrego, não. Se você falar eu eu tenho arrego, confiança. eu perdoo. Com esse futebol de ontem não passa. Se você falar assim, passa com o futebol do jogo do Flamengo. Posso falar? Arrego. Eu juro que cancela a aposta. Vou te ajudar. Ajuda. Cara, esqueça. Se fosse o contrário, o Atlético muito bem encaixado, bem no Brasileiro e tal, e o Cruzeiro mal, você poderia falar o que eu vou te dizer aqui do mesmo jeito. Fala. Cara, jogo que tem uma mobilização diferente, o resultado normalmente é diferente. Sabe onde que eu Você não vai assistir, você pode acreditar no que eu estou te dizendo, você não vai assistir o Atlético contra o Cruzeiro. Com esse futebol aí. Com esse futebol não vai. Mobilização é um negócio para clássico, para um jogo contra o Flamengo. Aí você vai dizer assim, mas o Inter lá não conseguiu mobilizar contra o Flamengo, meus amigos. O problema do Inter é muito maior do que vocês imaginam. Nessa extracampo. Ontem um amigo meu me falou uma coisa que eu vou me apegar Quem é a o isso. seu amigo? Fala o nome dele. Meu amigo, Napier, Guilherme Napier, um abraço para ele. Vou me apegar. Ele falou assim, volta lá em 99, o Atlético classificou em 7º lugar, o Cruzeiro em 2º, o Cruzeiro estava voando, o Atlético vindo da repescagem. 2 clássicos, Belo Horizonte falou, o Atlético vai ser goleado nos 2 jogos. Quem que é o Guilherme e quem que é o Max? Na repescagem, classificou em 7º, mas passando aos trancos e barrancos, e chegou o Atlético, ganhou do Cruzeiro 2 jogos. Quem que é o Guilherme e quem é o Max desse time? Mas aqui, deixa eu dizer uma coisa. Não, se apega na bola mesmo. Se apegar aqui não, viu? Fala que é o seguinte, que o time cresce na hora da decisão. Não, sim, mas tenta se apegar na bola, viu? O Cuca vai ter que organizar, o Cuca vai ter que pensar muito bem. Viu, Cuca? Como é que você vai fazer para ajeitar esse sistema defensivo no jogo contra o Cruzeiro, obviamente. Você não vai ter o Lianco no primeiro jogo, né? Só um milagre, milagres acontecem, né? Mas você não vai ter o Lianco no primeiro jogo, pensar o que você vai fazer. Mas porque agora ele vai ter o Vitor Hugo aí. É isso aí, porque ontem o Vitor Hugo mostrou, né? Ontem o Vitor Hugo te mostrou. Agora, o treinador precisa bancar jogador, precisa bancar o Ivan Roman quando entrar, tem que bancar. Aí, se é o Vitor Hugo que tá lá, tem que botar para rodar e bancar. Senão você vai matar o Arana, senão você não vai resolver o problema. Então você tem que colocar, você tem que bancar. Porque eu entendo que as convicções do treinador que está ali no dia a dia acompanhando o treino, eu entendo que as convicções, elas precisam acontecer. Mas tem algumas coisas também que tem que sair um pouco da convicção, né? Ontem você saiu um pouco da convicção. Você tirou o Ivan Roman, que estava meio lógico, que é usar ele, porque jogou contra o Grêmio. Não, mas a bola aérea eu vou ganhar com o Vitor Hugo. Aí botou o Vitor Hugo e ganhou mesmo. A cabeça do homem deve estar desse tamanho, de tanto para cabecear a bola. De 5 duelos aéreos ele ganhou 4. Melhor em campo pelo Atlético, quanto não foi? Porque o Elton disse que não. Para mim, achei o Alexandre. Para mim, Vitor Hugo, Natanael e Alexandre, os 3 para mim. Isso aí. Natanael pelo gol, né? É isso aí. Posso falar? Boa tarde? Ou ainda não? Boa noite. Boa noite, tudo bem? Boa noite. É prazer falar com você, com os amigos, o telespectador. Ontem o Atlético fez o que necessitava fazer, né? Seguir na Copa Sul-Americana e agora vai ganhar o direito de, eventualmente, fazer, quem sabe, mais 4 jogos e chegar à final da Copa Sul-Americana 2025. Eu dizia, o que importava para ontem, de fato, era o Atlético conseguir a classificação. Conseguiu fazer de uma forma bem menos sofrida do que contra o próprio Bucaramanga, porque eu acho que, inclusive, a gente fala de Copas, mas o Atlético da Copa Sul-Americana é também bem diferente do Atlético da Copa do Brasil, tá? Então, conseguiu sofrer menos do que contra o Bucaramanga e agora vai enfrentar um adversário, ao que tudo indica, já projetando a sequência do Atlético. O Bolívar, para mim, é mais time do que qualquer um dos times que o Atlético já enfrentou na competição até aqui. E além de ser mais time, tem o fator altitude, né? Então, o Atlético que precisa agora... Eu vejo a campanha do Atlético no Campeonato Brasileiro, já mudando a chave, pensando no jogo contra o São Paulo. O Atlético tem jogos a menos, é verdade, mas quando a gente volta no Campeonato Brasileiro o ano passado, o Atlético foi um time de apenas 11 vitórias no Campeonato Brasileiro. Hoje o Atlético tem 6 vitórias neste Campeonato Brasileiro. O Atlético precisa de retomar no Campeonato Brasileiro a sua campanha para poder ter mais tranquilidade para armar o seu time e pensar na sequência das Copas, para não entrar no mesmo túnel perigoso que entrou o ano passado. Então é isso, o rendimento do jogo eu de fato não gostei, mas o principal que eu disse aqui ontem, não importava o rendimento. Ontem não importava o rendimento, o Atlético tinha que se chegar e entregar para o seu torcedor a classificação em Belo Horizonte. Mas para a sequência da temporada, pensando no Campeonato Brasileiro e agora do próximo adversário da Copa Sul-Americana, vai precisar melhorar. São momentos que eu comemoro aqui no programa,
Por exemplo. Quando o Valu entra no meu time, dos resultadistas. Não, eu não entro. É porque Copa é assim, você tem que classificar. É um momento muito importante no Copa programa. É assim. Um momento muito importante no programa. O Valu, que bom que o Valu entendeu que o resultadismo tem que imperar. Na Copa André, me dá